Todos bem-vindos ao canal do Matoso Santarém. Hoje é a última parte sobre a besta do Apocalipse. Vamos descobrir quem realmente é a besta do Apocalipse. Se você quiser estudar a parte 1, a parte 2, e hoje você vai entender muito bem hoje a parte 3. Vamos saber realmente quem é essa pessoa, quem é esse poder de Apocalipse 13, quem é realmente a besta do Apocalipse. Após estudarmos Apocalipse capítulo 13 e outros versículos da Bíblia, vamos então hoje descobrir quem é realmente a besta do Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse capítulo 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Nós sabemos, já descobrimos na parte 1 e na parte 2, que as 7 cabeças são 7 montes e também 7 reis. Os 10 chifres são os 10 reis que saíram da onde? Ali do poder da besta. E a besta, nós descobrimos que é um reino, é um reinado. E onde que se encontra essa besta? É em Roma. Nós sabemos que as 7 colinas, 7 montes, se encontram onde? Em Roma. A única cidade do mundo que é conhecida como uma cidade das 7 colinas é Roma. Então, qual é o poder que exerce influência sobre cada nação, tribo, língua e povos que se encontram em Roma? Qual é? Poder papal. Muito bem, você acertou. Mas nós estamos falando isso porque já estudamos a parte 1 e a parte 2. Então vamos lá. Esse poder perseguiu os cristãos durante 42 meses, durante 1260 anos. Quando começou a perseguição dos cristãos? A supremacia papal começou em 538 e terminou no ano de 1798, quando o general de Napoleão Betenier foi lá em Roma, prendeu o Papa João Pio VI e levou acorrentado para Roma, e lá o Papa morreu na prisão. 130 anos depois, Mussolini, ditador romano, devolveu novamente os poderes que o Papa havia perdido, e a partir daquele momento o Vaticano se tornou um Estado, se tornou um país, se tornou um rei, um poder. Desde 1929, então a ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então vamos analisar mais alguns detalhes realmente para provar que o poder papal é a besta do Apocalipse. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto. Preste bem atenção agora nessas palavras da Bíblia. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, obstando-se como se fosse o próprio Deus. Quem é que está lá em Roma, que está sentado no santuário de Deus, que aceita adoração? Podemos adorar somente a Deus. Você vai ver toda a Bíblia. Não podemos adorar ninguém, nem a anjos, só podemos adorar a Deus. Não a homem nenhum, nem a anjo podemos adorar. Lembra lá que diz em Apocalipse capítulo 19, verso 10? Nem ao anjo Gabriel podemos adorar. Imagine a homem. Então aqui, sentado no santuário de Deus, obstando como se fosse o próprio Deus, aceita a adoração, perdoa os pecados das pessoas, que ele quer perdoar, e também canoniza pessoas para ser santos, como se fosse o próprio Deus. Vou repetir. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, obstando-se como se fosse o próprio Deus. A própria também, a Bíblia, fala de um número, capítulo 13, e o verso 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois este número é o nome de homem. Ora, esse número é 666 ou 666. O nome oficial do Papa é Vicari Filii Dei, traduzido para português, Vicário Filho de Deus. Cada letra romana é um número. O V é 5, o I é 1, o C é 100, o D é 500. Quando você soma todas essas letras, Vicari Filii Dei, vai dar quanto? 666. Então, por que a Bíblia diz então que este poder é o poder papal,
é a besta do Apocalipse. Por que ele diz? Por quê? Porque de lá de Roma surgiu 10 reinos, anglo-saxões, os brutões, os germanos, os gudos, os érulos. Então ali essas tribos formaram o reino europeu e Roma deixou de ser um reino, um império mundial no ano 476 de nossa era, não mais dominava o mundo. Então foi destruída ali Roma, foi invadido pelas essas tribos bárbaras, e essas tribos bárbaras formaram o reino europeu. De lá surgiu os 10 grandes reinos europeus. Então, sabemos que essa besta se encontra onde? Em Roma, a cidade de sete colinas. Sabemos que lá de Roma surgiu os 10 reis. Sabemos que lá em Roma tem alguém que está sentado em um santuário, num lugar sagrado, numa igreja, num templo, como se fosse o próprio Deus. Recebe adoração, aceita a adoração de pessoas. Não podemos adorar a ninguém, adorar somente a Deus. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 19, verso 10, diz o seguinte: eu, João, prostei-me aos seus pés para adorá-lo. João prostrou aos pés do anjo Gabriel para adorá-lo. Ele, porém, me disse: não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos. Adora a Deus. Quando você lê os 10 mandamentos, diz que nós não devemos adorar a ninguém, somente a Deus. Leu lá no 10 mandamentos que diz: não terás outros deuses diante de mim. E diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu. Quem é assim no céu no céu? Jesus, Espírito Santo, Deus, os anjos, e nem nas águas, nem na terra, não fazer imagem de nada disso aí para adorar. E não devemos adorar ninguém, adorar somente a Deus e prestar culto somente a Deus. Não devemos prostrar a padre, a pastor, a bispo, não devemos adorar ninguém. Agora eu vou abrir aspas aqui. Tem muita gente que não adora o Papa, mas adora um cantor, adora um jogador de futebol, adora uma namorada, adora um namorado, adora um dinheiro, adora um emprego, entendeu? Adora riqueza, adora uma música. Não devemos adorar nada, devemos adorar somente a Deus. Prestar culto, adoração somente a Deus. Então, hoje nós descobrimos. Então não tire, aí não fique fazendo comentários aí absurdos nos vídeos, sem antes, aí nos comentários do vídeo do YouTube, sem antes ter assistido o 1 e o 2. Por que estamos falando isso aqui? Porque a gente já estudou a parte 1 e a parte 2. Quando foi? A ferida mortal foi, essa besta tem 7 cabeças, uma de suas cabeças foi ferida do camo de morte, ela foi curada, toda a terra se maravilhou seguindo a besta. O que mais? Aceita a adoração de pessoas, tem um número que é 666, se encontra em Roma, tem um poder que tem influência sobre toda cada nação, tribo, língua e povo. É por esse motivo que o poder papal é a besta do Apocalipse. Começou que ano? A supremacia papal começou no ano 538 e tem 1260 anos perseguindo os cristãos durante 42 meses. Durante esse período, a Igreja Católica matou mais de 50 milhões de cristãos no mundo. Em praça pública, queimada nas areias, queimado, vivo, crucificado, apedrejado, colocado na arena para as feras comerem. Lembra do Coliseu Romano? Quem autorizava tudo isso aí? Era o Papa de Roma. Era o poder papal que autorizava. E eu lembro que o Papa João Paulo II pediu perdão das atrocidades que a Igreja Católica fez. Vocês podem procurar na internet o Papa João Paulo II pediu perdão, o Bento XVI pediu perdão e agora também o Papa Francisco também pediu perdão das atrocidades que a Igreja Católica fez. A Igreja Católica tem, segundo o Paulo Ricardo, o Padre Ricardo, né? Ele fala aí nos seus vídeos que a Igreja Católica tem um poder muito grande. É um gigante que está adormecido, acorrentado na corrente de papel. E logo, logo, essas correntes de papel vão se arrebentar e vão novamente exercer o mesmo poder que tinha exercido no passado. Vai fazer com que todos adorem a besta, a primeira, a segunda besta, que é os Estados Unidos, vai fazer com que todos adorem a primeira besta, que é o poder papal, fazendo uma imagem à besta. E essa imagem aí a gente vai estudar, que será o domingo, vai ser um decreto dominical, para que todos sejam obrigados a guardar este dia como sendo um dia sagrado, como sendo um dia dedicado à família, não podendo trabalhar, nem comprar, nem vender nesse dia. Então essa imagem vai começar nos Estados Unidos e depois vai se espalhar para todos os mundos e toda a terra. Então vai se maravilhar, vai seguir a besta, vai adorar a besta, vai adorar essa imagem, guardando o domingo como sendo um dia sagrado.
E toda a Bíblia diz que o dia sagrado é o sábado do Senhor nosso Deus. Então, queridos, um abraço para todos vocês. Eu quero falar para os nossos